الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد نوزر موش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em primeiro lugar, vamos agradecer fervorosamente a Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade ímpar, esta oportunidade de acordarmos no dia de hoje como muçulmanos, crentes, e ainda por cima fazendo ações virtuosas. Alhamdulillah por isso. E também vamos aproveitar esta oportunidade para intensificar o nosso envio de paz e bênçãos para a melhor criatura que pisou na face da terra, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por que não aproveitarmos desta oportunidade para fazermos dua para todas aquelas pessoas que trabalham com total intensidade, intencionalidade para agradar somente a Allah, fazem esforços, muitos dos esforços que nós nem conseguimos notar. Por quê? É tanto esforço que eles fazem para nós ficarmos tranquilos, sossegados. Nossos patrocinadores, nossos tios, nossos encarregados de educação que deixaram seus filhos partir para esta missão. Vamos aproveitar esta oportunidade para fazer duas sinceras para essas pessoas. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê muita paciência a eles, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite suas ações, seus esforços, que Allah subhanahu wa ta'ala possa fazer com que eles tenham uma vida aqui no Dunya muito satisfatória, que Allah subhanahu wa ta'ala incuta nos corações deles muita alegria de viver a vida, muito prazer na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, e que os leve como verdadeiros crentes quando chegar a sua hora e os introduza no Jannatul Firdaus. Amém. Ya Rabbal Alamin. A mensagem que nós trazemos hoje, eu diria que é especial para os estudantes. Os estudantes do Hamza mesmo. E nós chamamos essa mensagem de fundamentos da gestão do tempo. Esse é o nosso tema. Vamos falar de quê? Fundamentos da gestão do tempo. Por que isso? Porque muitas pessoas acabam frustradas. As pessoas fazem muitos planos, desenham estratégias, mas no final das contas, muitas pessoas acabam o ano frustradas. E às vezes você está a acabar o ano frustrado, você diz, não, mas no próximo ano eu vou fazer diferente. E você faz de novo um novo plano, novas estratégias. E no final das contas, acabas uma vez frustrado. Por que que isso acontece? Porque nós não conhecemos os fundamentos do tempo. E muitos de nós pensamos às vezes que o tempo é aquilo que nós vemos aonde? No relógio. Pensamos que o tempo é o bater do ponteiro, ou neste relógio que aqui está a mim atrás, ou no relógio de pulso. O tempo está a passar rápido. E nós pensamos que o tempo é este tempo. O que nós não sabemos às vezes é que este tempo que nós olhamos no nosso relógio, este é o tempo cronológico. Este é o tempo cronológico. Agora, qual é a dimensão do tempo que nós queremos tratar aqui? É o tempo de plantar e colher. Às vezes você está preocupado com muitos projetos e nem devia se preocupar com isso. Você só tem que se preocupar com o tempo de plantar e colher. O jogo qual é? O jogo é você olhar para os frutos e não para o relógio. Aí, em vez de você colocar metas, você coloca alvos. Em vez de você colocar metas, você coloca alvos. A instituição nossa, o Hamza, eles colocaram metas. Por exemplo, o curso de Hifz é suposto que se faça em 3 anos. Se alguém fizer em 3 anos, alhamdulillah. Mas também eles toleram até mais ou menos 5 anos. Quem colocou isso? É um instituto. Baseado em quê? Baseado nas experiências. Porque para outros países, 5 anos de Hifz é um absurdo. Mas para a nossa realidade moçambicana,
eles levaram em consideração muitos fatores. Mas a pergunta que eu coloco aqui para meus caros estudantes é a seguinte: vocês nunca viram um estudante que terminou Hifz em menos de 5 anos? Já ou não? Diz lá aí, já viste em quantos anos, por exemplo, que você disse, ei, Allahu Akbar, isso foi surpreendente. Quantos anos? Limitado. Um ano e meio, 2, 3 meses, já me engano. Mashallah. Takbir. Mas esse takbir é porque eu ouvi alguma pessoa aqui a falar. Ele disse que ele já viu alguém a completar o Coran em 1 ano e 3 meses. Mencionou Sheikh Aminuddin, né? Mashallah. É bom saber que temos estudantes aqui que conhecem biografia dos nossos masheikhs. É isso. Ele concluiu o Hifz em 1 ano e 3 meses. Eu também já vi aqui no Hamza, alguns já concluírem em 1 ano e meio, outros em 2, outros em 3. E você se pergunta por que isso acontece? É isso que nós queremos falar hoje. Fundamentos da gestão do tempo. Enquanto muitos falam que tu deves organizar o teu tempo, colocar as tuas metas, o que nós estamos a tentar dizer hoje é que tu não precisas de fazer isso. O Hamza já estabeleceu metas. Você não estabeleça metas. Você foca-se no alvo. Então você tem que entender o que está por detrás dessa dimensão do tempo. Em vez de você se focar no período que o Hamza te dá, que na verdade é uma meta, te limita. Porque meta é o quê? Meta é teto. Em vez de você se focar nesse teto, você se foca no alvo. Você cria um alvo. E qual é que deve ser o nosso alvo? Nosso alvo está muito bem claro. Nosso alvo é agradar a quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é nosso alvo primordial na vida. O nosso alvo principal na vida é فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. É virarmos toda a nossa atenção para quem? Para Allah. A pergunta que eu coloco para meus caros estudantes é: se uma pessoa está com toda a atenção virada para Allah, ele tem tempo mais para brincadeiras? Essa pessoa que tem toda a atenção virada para Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa tem tempo de brincadeiras? Tem tempo de pecado? Vai pecar que horas? Vai brincar que horas? Qual é a resposta? Não tem. Se você só pegar nisto que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, wa ila rabbika farghab, vire toda a tua atenção para Allah subhanahu wa ta'ala, você não precisa mais de nenhuma meta na vida. Você vai ter um crescimento fora do normal. Você terá um crescimento exponencial na vida. Vocês acham que é possível a vida que teve o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ser calculado numa agenda? É possível aquele tipo de vida? Se você, como estudante, fica anos e anos e nem consegue memorizar tudo aquilo que o profeta viveu, que nós chamamos de hadith. Há pessoas que só de olhar o Coran, o Mus'haf, ele diz, subhanallah, como é que isso vai parar na cabeça? Mas aquele Coran estava na cabeça do Nabi. Como é que é possível existir aquele tipo de vida naquela altura? Aquelas pessoas não estavam preocupadas com metas. A sua atenção completa estava virada para quem? Para Allah subhanahu wa ta'ala. Se você colocar isso no seu coração, você não tem como. Você vai ser uma pessoa com muito sucesso na vida. Wa ila rabbika farghab. Virando toda a tua atenção para quem? Para Allah subhanahu wa ta'ala. Fundamentos da gestão do tempo. O que está por detrás do tempo? Nós conhecemos a dimensão cronológica. O tempo que passa. Passou 2 dias, passou 4 dias, passou 5 dias. Mas depois de um ano completar, 2 anos, 5 anos, tem dias que você para e você olha para as outras pessoas e você diz, Allahu Akbar, como é que esse tem tantos resultados na vida? Como é que ele tem tantos frutos assim? O que aconteceu? E às vezes essa situação acontece dentro do nosso meio, dentro do colégio. Verdade ou mentira? Verdade, às vezes dentro da mesma sala de aulas. Um aluno se destacou. Às vezes esse aluno que se destacou era o pior aluno quando entrou o ano. Este aluno começou a crescer. Hoje é um destaque dentro do colégio. O que aconteceu na vida desse que não aconteceu na minha vida? É isso que nós temos que compreender. Por quê? Entrar na sala, todos entraram. Matérias todos receberam.
Mas quais são os pontos que foram falhando e os resultados hoje são diferentes? É essa dimensão do tempo que nós temos que compreender. O tempo de colocar a semente na terra e colher os frutos. Essa dimensão de tempo de plantar, de semear e colher, começa de onde? Começa de nós. 5 passos. O primeiro passo começa de nós. É uma necessidade de se fazer o quê? Potencializar quem nós somos. Primeira coisa, visão. Brada, se você não tem visão, esquece. Quem não vive de visão, vive de divisão. Se não tem propósito na vida. E a primeira pergunta que eu coloco para meus caros estudantes, qual é a vossa visão? Seja justo. Você tem que conseguir se ver no futuro. Você não pode entrar no Hamza, para a instituição, sem conseguir se ver onde você vai parar. Você tem que ter essa visão nítida, clara, de quem sou eu em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos. E qual é a melhor visão que nós podemos ter de nós mesmos? Aquela visão que Allah subhanahu wa ta'ala falou a nosso respeito. Tudo que você acreditar na tua vida, acredita, meu irmão, ainda é muito pouco e ainda é uma ilusão perante aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse a seu respeito. A maior visão que nós podemos ter de nós mesmos é Allah subhanahu wa ta'ala que disse sobre nós. Você pode dizer, não, mas daqui a 5 anos eu vou ser um grande memorizador do Corão, eu vou ser não sei o que, mano, ainda é muito pouco. Allah disse muito sobre você. Allah diz o quê? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Recordem-se de quando vosso Senhor disse para os anjos, disse o quê? Disse o quê? Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? Queridos Hafizes. E esse Khalifa é quem? É o seu projeto. Vocês já viram uma casa sem projeto? Conhecem? Já viram um carro que foi construído sem projeto? Uma Ferrari, uma Lamborghini, sem projeto? É possível? Um relógio simples como esse, é possível esse relógio ter vindo ao mundo sem projeto? É possível? Se não é possível essas coisas tão insignificantes virem ao mundo sem projeto, é possível Allah subhanahu wa ta'ala ter estabelecido a melhor criatura dele aqui na terra sem um projeto a respeito dele? É possível? Então existe um projeto. Este projeto tem que ser acessado por nós e esse projeto se transforma na nossa visão. Porque quem vive sem visão, vive de divisão. Vive uma bagunça. Qual é a prova? Allah subhanahu wa ta'ala fala do Nasiya. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Nasiya kadhibatin khati'atin. Qual é a particularidade da parte frontal? Que na neurociência chamam de o quê? Córtex pré-frontal. Essa parte aqui, onde fica a visão. Quando você não coloca uma visão nessa parte, o que é que acontece? Esta parte vai te sabotar. É kadhibatin. Ela vai começar a te contar histórias. Vai te fazer procrastinar. Vai te fazer você não fazer o mínimo que seja. Vai fazer com que você não seja constante nas atividades. Só por causa de não teres visão. Só. E o pior, vais pecar. Se você não tem visão, bro, você vive uma divisão. Você peca. Por quê? É como se fosse um carro sem piloto. Um carro sem piloto. A visão é o piloto que vai te comandar. E essa visão tem que ser instalada aqui no Nasiya. De contrário, você vai ter que receber muitas porradas. E o Shaitan ataca de onde? ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. O Shaitan espera que você fique sem visão para te atacar. Aí estamos a falar ainda do primeiro passo para você governar no tempo. Para você estar dentro do tempo e você ter resultados e as pessoas olharem para ti e dizer: onde é que ele estudou?
Como é que ele faz as coisas? As pessoas ficarem impressionadas a te ver, você construir grandes resultados na vida e as pessoas não conseguirem compreender e virem te perguntar: epa, estudaste na Madina? Ei, estudaste na África do Sul? Bro, não precisa, eu tenho visão. A pergunta que eu coloco para vocês é: tá bem, se estudar em algum sítio justificasse alguma coisa, onde é que Yusuf estudou? Yusuf alayhi salam, estudou aonde? Vocês acaso não sabem que Yusuf foi levado de casa, era criança? Era criança ou não era criança? Levado criança, afastado do seu pai, colocado no poço, levado como escravo, vendido a escravo no Egito. Falamma balagha ashuddahu, quando ele atingiu a sua maturidade, atingiu essa maturidade aonde? Em casa. Aonde? No Egito. Agora a pergunta que eu faço é: como é que ele se tornou governador do Egito? Estudou aonde? Estudou aonde? É isso que nós estamos a dizer. Yusuf, ainda criança, já tinha uma visão. إذ قال يوسف لأبيه, recordem-se quando Yusuf disse para o seu pai: Ya abati inni ra'aitu, oh papá, eu vi. Papá, tenho uma visão. Viu o quê? Estou pedindo me ajudar. Inni ra'aitu ahada, eu vi 11 estrelas. Wa shamsa, vi o sol. Wal qamar, eu vi a lua. Ra'aituhum li sajidin, pai, eu vi que eles se prostravam para mim. E o pai disse o quê? Como conselho, disse o quê? Disse o quê, pessoal? Vamos falar. Allahu Akbar. O pai disse: meu querido filho, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, não divulga a tua visão para os teus irmãos. Você vai dizer: existe alguma relevância na visão? Subhanallah. Você é fruto da visão que tem ou da falta de visão? Por quê? Visão é igual a missão e a missão é igual ao quê? A frutos. Sem visão, sem missão. Sem missão, sem frutos. Você é do tamanho da visão que você tem carregado. Você vai terminar onde você próprio se limitar. E a nossa visão é tão grande, mas tão grande, que se nós aceitássemos o projeto da Allah subhanahu wa ta'ala a nosso respeito, nós iríamos crescer diariamente 10 a 20, a 30, 40, 50 vezes mais do que nós crescemos. Aquilo que parece um sacrifício hoje seria um prazer para nós. O ser acordado muito cedo, o nosso tio Salimo na cama, podia vir no quarto e... o que se passou? Mano, já bazaram, homens têm visão, mano. Ei, até nosso tio Salimo podia ficar admirado mesmo. Tipo, ei, ligar para Sheikh Rijal, não sabes o que aconteceu aqui hoje no Hamza? O que foi? Não encontrei alunos na cama. Ei, onde é que foram? Estão todos a rever. Ei, o que moveu esses alunos? Visão. Essa é a primeira etapa, preparar o agricultor. O agricultor é você. Se você quer ter grandes resultados na vida, prepara-se a si próprio. E a primeira coisa que você vai fazer para ti, visão. Número 2, córtex visual, essa parte de trás. Você tem que saber ressignificar todos os eventos negativos. Você tem que saber o que aquilo significa. E Sheikh Rijal, mano, de repente, mano, porrada. Você começa a falar mal do teu próprio professor. Não entendeu a vida. Sabe o que acontece aqui no córtex visual? Essa é a zona que o Shaitan usa. Aquilo que vocês chamam de depressão. Aquilo que vocês chamam de trauma. Estou traumatizado. Ei, não vais entrar na sala. Ei, John, o que aconteceu ontem? Mano, deixa lá isso aí. Yusuf alayhi salam foi levado ainda jovem, criança praticamente, no poço lançado. Naquele momento, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Falamma dhahabu bihi", quando aqueles irmãos o carregavam
وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب, decididos de lhe lançar no poço. O que aconteceu? وأوحينا إليه, nesse momento nós revelamos para Yusuf, لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Yusuf, fica tranquilo, pois no futuro tu vais lhes informar de tudo que fizeram. E eles nem se vão dar conta. Yusuf já sabia de tudo que ia acontecer. Pela visão. 2, o Yusuf sabia que tinha que passar por quê? Fases de dificuldade. Porque toda visão é igual à missão. Grandes visões implicam grandes missões. E a característica de uma missão é o quê? Dificuldades. Quanto mais dificuldades, é boa nova. Wabashiri Sabirin, dê boas novas. Porque é na missão que Allah subhanahu wa ta'ala entra na tua vida. Inna Allah ma'a sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala está com esses que estão na missão. Os testes são um prenúncio, são um anúncio, são uma boa nova. E a bushra, ou boas novas para vocês, caros estudantes. Quanto mais testes, isso é boa nova, mano. Você já tem que ficar satisfeito, tipo, alhamdulillah, eu realmente serei grande homem. E você vai ter pessoas a te invejar, vai ter pessoas a te tramarem, você vai ter uma situação caótica. Mas tudo aquilo é necessário para você se tornar, você chegar na equivalência da visão que você carrega. É preciso você passar por tudo aquilo. Número 3, relacionamento com o Criador. Córtex dorso lateral. Você tem que ter um relacionamento com o Criador firme. Ontem eu conversava com o capitão. Vocês conhecem Musa Capitão, né? É grande modelo de vida para nós. Não é fácil você estar a conviver com um moço daqueles que estudou aqui entre nós, mas que hoje ele transborda o quê? Virtudes. E você conversa com ele. Quando o Musa Capitão chegou aqui no colégio, ele era criança, estava muito doente. Cresceu, hoje está tão adulto e maduro. E ele fica a te falar que, Pacheco, nós muçulmanos temos que ser mais espirituais. Nós muçulmanos temos que ser mais o quê? Espirituais. Por quê? Porque se nós não formos espirituais, o Shaitan vai nos bater desse lado. É o Shaitan que vou lhes bater desse lado. Esse lado é o quê? A parte da riqueza. E a maior riqueza que nós temos é esse relacionamento com o Criador. Esse se apegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse relacionamento, basta começar a falhar, tua visão, tua ressignificação também pode falhar. 4, esta parte esquerda do cérebro, Shaitan diz, vou lhes atacar da esquerda, porque é a parte dos desejos. E em toda missão, tu precisas de desejo. Quando eu falo de desejo, você precisa de usar o teu coração como combustão para realizar teus sonhos, tuas missões. Toda a energia que vocês precisam para a vossa missão sai do coração. E quando o Shaitan percebe que esse tem visão, ele consegue passar por situações difíceis de boa, relaciona-se muito bem com Allah subhanahu wa ta'ala. Achas que ele vai fazer o quê? O último truque dele é fazer o quê? Vou lhes bater da esquerda. O que é que significa isso? Vocês já viram na história de Yusuf? Primeiro ele tinha visão, depois lhe puseram no poço, passou de boa. 3, ele tinha um relacionamento muito bom com Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo estando num local que adoravam ídolos, que era Egito. Isso está provado dentro do Surat Yusuf, em algumas situações. Numa outra situação que ele prova o seu relacionamento firme com Allah subhanahu wa ta'ala é quando chega a sua Zuleikha. É quando chegou a sua Zuleikha. وغلقت الأبواب. E a tal Zuleikha fechou as portas, criou a condição. E ele era muito bonita. Não pensar que Zuleikha é igual às nossas Zuleikhas.
Aquela era Dhata Husnin wa Jamalin. Era uma pessoa que tinha poder e beleza. Não é qualquer uma Zuleika te atrapalhar e você achar que não. Alhamdulillah, hoje sou Yusuf. Epa, alhamdulillah, você pelo menos, alhamdulillah, não vamos negar, você fez grande esforço, alhamdulillah. Mas não é para compararmos com Yusuf alayhi salam. Não. É outro nível. São níveis e níveis. Aquela Zuleika fechou portas, criou condições. Não é você que está num sítio até que podem te apanhar. Não, é um sítio mesmo privado, bro, que se acontecesse não iam saber, ninguém ia saber. وغلقت الأبواب وقالت هايت لك Yusuf, estou aqui para si. Ele fez o quê? Ma'adh Allah. Eu, Yusuf, prefiro me refugiar em Allah. Primeira justificação que Yusuf deu para não cometer aquele ato. O quê? Ma'adh Allah. Ina na famba, estou a bazar. Para onde? Para Allah. Relacionamento espiritual é uma arma. É uma coisa interessante que o Musa Capitão comentou. Eu até fiquei a refletir. Eu disse, esse Sheikh, alhamdulillah, que Allah lhe dê mais conhecimento. Ele diz assim: vocês sabiam que há pessoas que saem de casa armadas para te colocar em tentação? Há homens e mulheres que já tomaram seus banhos espirituais lá nos curandeiros para ficarem atraentes aos nossos olhares. Mano, passar uma mulher, você dizer, não estou a conseguir não olhar, mano, o que é que ela tem? Mano, tem esse tipo de mulher, mano, se preparou espiritualmente, não da parte divina. Ela usou outros truques. É aquilo que Zuleika tinha feito. Ela se banhou com coisas espirituais. Vocês sabem, aquelas mulheres egípcias eram muito perigosas. Usavam perucas, usavam coisas de ouro nos fios, perfumes. Ainda por cima eram feiticeiras. Existem essas mulheres agora, no nível mais baixo, existem. Entram nos chapas, estão nas ruas, estão em todo o sítio, estão nas redes sociais. Você não pensar que toda pessoa que parou lá nas redes sociais numa foto parou assim de borla. Existem trabalhos que foram feitos ali. E é preciso você estar preparado. É preciso você ter essa ligação forte com o seu Criador espiritual, para Allah subhanahu wa ta'ala te proteger. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala protegeu Yusuf naquele tempo, Allah subhanahu wa ta'ala também quer proteger os nossos Yusufs da atualidade, das tais Zuleikas, e existem elas, cada um no seu nível, mas existem. E ele diz, Ma'adh Allah, eu me refugio em quê? Em Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse isso. Número 2, Innahu Rabbi ahsana mathwai. Número 2, ele diz que, senhora, o teu marido é meu boss, é meu patrão. Ahsana mathwai. Ele me encontrou, me comprou e me tratou da melhor forma. Mas eu depois pergunto, mas Yusuf, ser comprado a escravo, como é que Yusuf considerava aquilo uma boa forma de ser tratado? Ele diz que o teu marido me honrou, mas te honrou, você é escravo. Agora imagina uma pessoa dentro dessas todas regalias do Hamza. Wallahi, aqui é no caminho do Jannat, estou a mentir. Não é o que o profeta disse? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Aquele que procura um caminho no qual se busca conhecimento, Allah lhe facilita o quê? O caminho para onde? Aqui é no caminho do Jannah. Aqui vocês não foram trazidos como escravos. Não. Vocês passaram por um processo de seleção criterioso. Por mais que a instituição Hamza seja muito organizada e tenha metas que não, esse ano queremos aqui em Nampula, não sei o quê. Todas essas pessoas que vieram aqui é um favor de Allah. Não é porque Hamza é organizado, não. É Allah que permitiu cada um de nós estar aqui. Uma escolha. E depois, homens e mulheres, dia e noite,
aquecendo cabeça, batendo a cabeça a martelar. Os miúdos já comeram, os miúdos dormiram, os miúdos, dia e noite. Allahu Akbar. Você, se fosse Yusuf, aliás, você é Yusuf desse tempo, o que vai dizer? Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Estes que cuidam de nós aqui no Hamza, eles sim são nossos verdadeiros responsáveis e nos honraram da melhor forma. Honra. 3. Innahu la yuflihu zalima. Os injustos jamais poderão ter o quê? Sucesso. É aqui onde começam a se distinguir homens. Os injustos jamais poderão ter o quê? Sucesso. E quem são esses injustos? Injustos são todos aqueles que se esqueceram do projeto da Allah subhanahu wa ta'ala a nosso respeito. Saíram da missão. Automaticamente, os seus frutos revelam o quão longe eles estão daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse ao seu respeito. Wa ila rabbika farghab. Aqueles que não estão a virar toda a sua atenção para Allah subhanahu wa ta'ala estão a ficar perdidos no caminho. Uns caíram no shirk, outros caíram no kufr, outros caíram no bid'ah, outros caíram no al-kabair, pecados maiores, outros caíram no as-saghair, outros caíram nos pecados menores, outros caíram em tantas futilidades. E as pessoas foram se perdendo em grupos, excepto aqueles que continuaram a fazer o quê? A focar naquele projeto que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a nosso respeito. Portanto, prezados irmãos, vamos fazer esforço de, em primeiro lugar, trabalhar em quem? O primeiro trabalho sou eu. Antes de você fazer tua agenda, que esse ano eu quero memorizar, esquece isso aí. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Deixa isso, você não vai conseguir mudar nada até que você muda o que está aqui dentro. É hora de nós voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala arrependidos. É hora de nós purificarmos os nossos corações. É hora de nós lutarmos, ter esse taqwa. Porque enquanto você deseja ter o ilmo, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer o quê? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Você está preocupado em ter ilmo, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer não. Primeiro tema Allah, depois Allah vai te ensinar. Então, em vez de você caçar o conhecimento, caça essa virtude. Começa a lutar com o seu próprio coração, purifica o seu coração. Tira todas as coisas, aquilo que passou em casa, aquilo que aconteceu, aqueles traumas, aquela zuleira que te deixou, tira tudo isso, se renova, fica puro. Depois disso, os resultados que vierem, será Allah subhanahu wa ta'ala dar esses resultados. E você vai ficar surpreendido com os resultados de Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos daqueles que ouvem, compreendem, implementam aquilo que se ouviu. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de todos nós, nos perdoe pelo muito pecar, nos oriente para o caminho reto. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.